E todos nós sabemos que setembro é um mês dedicado à Bíblia, às Sagradas Escrituras. E hoje, como último domingo desse mês de setembro, a igreja então recorda, celebra, destaca a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E hoje então vamos fazer uma reflexão do que ela representa para nós. Primeiramente temos que dizer que é o livro mais lido no mundo inteiro, é o best-seller número 1 da humanidade. Também o livro que mais foi traduzido nas línguas existentes no mundo. Quando se descobre uma língua nova, uma das primeiras coisas que se faz é traduzir as Sagradas Escrituras para essa nova língua. Assim, quando os jesuítas chegaram no Brasil, logo, inclusive José de Anchieta foi um dos grandes homens que trabalharam nisso, logo tentou traduzir e conseguiu grande parte da Sagrada Escritura para a língua tupi-guarani, para que os próprios indígenas, os homens que habitavam estas terras, pudessem ter acesso, compreender o significado das palavras ali contidas. A palavra Bíblia é uma palavra de origem grega, biblos significa livros ou livrinhos. De fato, a Sagrada Escritura são muitos livros dentro de um único livro. São 74 livros para nós católicos. Para os evangélicos, são 7 livros a menos. Judite, Macabeus 1, 2, Sirácida, Esther, Jó. São 7 livros que eles não possuem na Bíblia deles e que nós possuímos na nossa. Temos 7 livros a mais. E a Bíblia, ela nem sempre foi assim, os 74 livros unificados. Isso aconteceu mais recentemente, quando terminou o concílio em Trento, na Itália, em 1546, termina o concílio de Trento. Ali eles estudaram todos os livros, porque eram livros separados, tanto os do Antigo Testamento quanto do Novo. Claro que eles eram lidos na igreja, mas eram lidos em separado. Não existia um único livro chamado a Bíblia Sagrada. Eles ali estudaram o que poderia entrar como sagrado, como inspirado, e o que era fantasia, o que era um livro não verdadeiro, não autêntico. Porque existiam tantos outros livros, além desses 74 livros, que eram lidos, mas ninguém tinha certeza da veracidade desses livros. E o Concílio de Trento se reuniu, declarou que esses entrariam, porque tinham uma autenticidade de quem escreveu, ou traziam a mensagem inspirada, e os outros não. E o que fizeram com os outros? Os outros estão compilados num volume chamado Os Livros Apócrifos, que não entraram para a Bíblia. E ali vocês vão encontrar livros que falam coisas estranhas. Por exemplo, da infância de Jesus Cristo, conta que Jesus era pequeno, se indispôs com um coleguinha, bateu nele, o menino morreu, Jesus ressuscitou o menino, Jesus fazia pombinhos de barro, soprava e eles saíam voando, muitas coisas assim fantasiosas, que não tinham nada a ver com a nossa fé, e que eles disseram, não, esses livros nós não podemos colocar, nada nos leva a crer que exista uma inspiração divina onde eles foram escritos. E também porque muita gente na antiguidade, eles escreviam um evangelho, por exemplo, e assinavam embaixo como Mateus, e quando nunca foi Mateus quem escreveu, mas eles colocavam Mateus para dar autenticidade, para dizer, esse livro é verdadeiro, é de Mateus. E tudo isso foi estudado para que fosse separado o que era correto e o que não era. As Sagradas Escrituras para nós são um ponto de fé. Nossa fé se baseia em tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós temos, como cristãos, como católicos, obrigação de acreditar nessa palavra.
porque ela é considerada inspirada e verdadeira. Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Existe uma grande diferença entre os dois. No Antigo Testamento mostra um Deus rigoroso, um Deus às vezes com sentimentos humanos. Os homens que viu, e Deus ficou irado, e Deus encheu-se de ira, e Deus disse: eu vou castigar esse povo. Essa é a linguagem do Antigo Testamento, porque era um povo difícil, que não obedecia a conselhos, somente a ordens, a leis. Então o Antigo Testamento mostra um Deus que exigia que se cumprissem as leis. A única maneira que existia para que aquele povo acatasse e obedecesse. Quando vem o Novo Testamento, nós entramos no tempo de Jesus Cristo, e Jesus nos apresenta um novo jeito de ver o Pai. O próprio nome Pai nos é apresentado por Jesus Cristo. Um Deus que perdoa, um Deus que ama, não um Deus que ira, não um Deus com sentimentos mesquinhos humanos, um Deus paternal. E é o que o Novo Testamento nos mostra. O Antigo Testamento, desde a criação do mundo até os profetas, termina com Malaquias, 400 anos antes de Jesus Cristo chegar. E o Novo Testamento começa com Jesus Cristo e vai até a morte do último dos apóstolos. Ali está contida a revelação. Não podemos ver o Novo Testamento sem o auxílio do Antigo Testamento. Ainda que sejam diferentes, mas um completa o outro. Não dá para separá-los. E o Antigo Testamento nem sempre foi escrito. Durante 700 anos, ele existiu apenas na mente daqueles povos da antiguidade. 700 anos é muito tempo. Era oral. Não existia escrita, não existia papel, então era apenas linguagem oral transmitida de pai para filho, de chefe de uma tribo, de uma clã para todos. É muito comum nós vermos em filmes ou em histórias, e ainda hoje naquela região do deserto, a gente vê isso, os tuaregues, os homens que andam pelo deserto, nômades, com uma fogueira. Ao anoitecer, todos se sentam ao redor da fogueira, e o chefe daquela família, o clã, o mais velho, o ancião, começa a contar a história da família. E meu pai foi um viajante assim, assim, teve tantos filhos, eu sou tal, número tal, pai de meu pai se chamava tal, nome desse, por causa disso, e assim ele vai contando toda a história da família. Há uns 20 anos atrás encontrou-se uma menina de 8 anos de idade que sabia toda a história da sua família 20 gerações atrás. Por quê? Todos os dias ela se sentava com sua família ao redor da fogueira e escutava a história contada. Eles não querem perder, eles querem conservar na lembrança a história, a vida daquela família. E ela era contada e recontada tantas vezes que a pessoa gravava. A menina já tinha gravado. Assim aconteceu nos povos antigos. 2000 anos antes de Cristo começa a história da nossa fé. A Bíblia começa a ser escrita no coração dos homens através de Abraão, nosso pai da fé. E ela continua por 700 anos, a mente no coração dos homens cheios de fé, contada e recontada todas as noites ao redor da fogueira, onde não existia luz elétrica. Todos iam dormir cedo, mas iam dormir ouvindo o que os mais velhos contavam e falavam e gravavam, iam repassando para filhos e netos. Foi somente com Moisés, no século 13, lá pelo ano 1200 a.C., e isso já vai 3.200 anos, que a Bíblia começou a ser escrita. Moisés pediu que se escrevesse. Onde? No que eles possuíam naquele tempo para escrever, em papiros,
em pergaminhos, peles de cabrito curtidas e enroladas. Por isso nós vemos muitas vezes no Novo Testamento, por exemplo, Jesus entrou na sinagoga naquele sábado, deram-lhe o rolo do profeta Isaías para ler. Ele desenrolou o livro e começou a ler. Por que isso? Porque não existia um livro como nós hoje, mas eram escritos em pele, 2 madeirinhas, uma em cada lado, e o livro era enrolado e guardado. Quando tivesse necessidade de ser lido, eles entregavam o rolo e o leitor abria o rolo e lia a parte do livro desejado. Assim foi a história da salvação escrita. Alguns restos desses pergaminhos ainda existem em Israel, no Museu de Jerusalém, porém tão frágeis que já estão se dissolvendo. É muito antigo, tem que ter muito cuidado. Somente pessoas especializadas podem entrar ali, tentar abrir, coletar dados daquilo que se encontra escrito. O que se encontra escrito lá é o que nós temos escrito hoje nas Sagradas Escrituras, que nós, com carinho, chamamos a Bíblia Sagrada, e que deve ser o livro de cabeceira de todos nós. Não para ser lido, digamos, 1, 2, 3 vezes durante a vida, porque muitas vezes nós precisaremos de um livro auxiliar para interpretar o que nós temos lido. Nem sempre é fácil de compreender. Às vezes a gente se assusta ao ler passagens do Antigo Testamento. Então precisamos de livros que nos ajudem a interpretar e compreender. Mas é muito importante que você abra, leia um salmo que te traz paz. É no momento de angústia, tem aquele salmo que é bom e que você conhece, que alguém te recomendou, e você vai ler e vai se sentir-se melhor. Nos momentos de desespero, você encontra outra parte na leitura. Vá no Evangelho, leia um trechinho pequeno, 8, 10 versículos, medite sobre isso. Vai no livro da sabedoria, vai no Eclesiástico, vai. A Bíblia está cheia de coisas belíssimas e boas para nos ajudar a viver. Mas nós não precisamos ler ela todinha, começar e continuar até o final. Talvez nós não tenhamos a oportunidade de compreender muita coisa. Vá em trechos dela. E se você não conseguir compreender, vá pedir ajuda. Toda semana eu recebo pessoas que vêm com a Sagrada Escritura e vai dizer: Padre, eu preciso que o senhor me explique essa passagem. Eu não entendo. Eu tentei compreender, mas por que isso aconteceu? Por que isso está aqui? E a gente vai então explicando para que as pessoas possam compreender bem e melhor a sagrada e importante Palavra de Deus na nossa vida. Hoje, todos os católicos do mundo inteiro meditam sobre as Sagradas Escrituras, colocam a Bíblia em destaque, porque é chamado este domingo o domingo da Bíblia no mundo inteiro. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.